Olá, este é o nosso curso de preparação para a recepção de novos membros na Igreja Presbiteriana Emanuel. Pertencer à igreja, falando sobre integração, essa é a segunda aula, ou a segunda parte da nossa primeira aula do curso de preparação de recepção de novos membros em nossa igreja. Obviamente, trata sobre igreja, sobre como fazer parte da igreja e sobre o conhecimento que devemos ter a respeito da igreja. Quando nós nos tornamos membros da igreja, nós passamos a desfrutar de alguns privilégios preciosos. Privilégios estes que Deus concede ao seu povo. E que privilégios são estes? Bom, existem privilégios e deveres. Vamos destacar primeiramente os privilégios que podemos desfrutar ao nos tornarmos membros da igreja. Podemos participar, por exemplo, da ceia do Senhor, o sacramento da ceia do Senhor. Este é um privilégio reservado àqueles que creem em Jesus, que tiveram uma experiência de conversão genuína, verdadeira, um encontro com Cristo Jesus, estão vinculados a uma igreja local e pelo fato de crerem em Cristo e estarem vinculados a uma igreja local, eles então podem participar da ceia do Senhor. Outro privilégio é a possibilidade de apresentar os seus filhos ao batismo. Equivocadamente, os que afirmam que a igreja presbiteriana batiza todas as crianças, não é uma verdade isso. Na verdade, nós batizamos os filhos de pais crentes, aqueles que pertencem à família da fé, à família da aliança. Nós reconhecemos a importância da promessa de Deus às famílias do seu povo. Portanto, é um privilégio aqueles que querem batizar os seus filhos poderem fazê-lo no contexto da nossa igreja. Também tem o privilégio de participar da vida administrativa da igreja, quando organizados ou reunidos em assembleia, podem votar nos oficiais que a representará ou que representarão a igreja por onde quer que estiverem. Participando de uma assembleia geral, este privilégio lhe dá o direito tanto de ser votado quanto também de votar. Todo membro comungante pode participar da Assembleia da Igreja, contribuindo para a vida da igreja, para a direção da comunidade onde Deus nos colocou, nos inseriu. Mas assim como existem privilégios, é importante afirmar que existem também deveres que devem ser cumpridos, obedecidos por aqueles que fazem parte da igreja, que se tornam membros de uma igreja local presbiteriana. O primeiro dever é viver de acordo com a doutrina e a prática das Sagradas Escrituras. É dar exemplo de conduta de fé. É viver uma vida que testemunha do Senhor e do Evangelho do Senhor. Nossa vida deve refletir aquilo que professamos crer. Outro dever é honrar e propagar o Evangelho por meio da palavra e também do testemunho pessoal. A gente proclama as verdades de Deus e com a vida prática nós testemunhamos que cremos naquilo que proclamamos. Como os discípulos, como servos de Cristo, nós somos chamados a anunciar a mensagem da salvação e também a viver de maneira digna dela. Outro dever que podemos mencionar e que não pode ser também esquecido e nem negligenciado é o dever de sustentar a igreja e suas instituições. Nós sustentamos moralmente a igreja, vivendo uma vida coerente com a nossa fé, mas sustentamos também financeiramente. Todo membro deve ser um dizimista fiel, um ofertante fiel e contribuir com alegria para a obra do Senhor. É por meio dos recursos
arrecadados na igreja que a igreja mantém a sua estrutura física, desenvolve os seus ministérios, promove a expansão da igreja, investe em missões. Ou seja, o reino de Deus vai se expandindo cada vez mais à medida que nós participamos da igreja de maneira consciente e generosa. Devemos também obedecer às autoridades da igreja enquanto elas permanecerem fiéis às Sagradas Escrituras. As autoridades, como autoridades eu quero dizer a liderança da igreja, presbíteros, diáconos, outras lideranças. Deus estabeleceu liderança em sua igreja para edificação da igreja, para o cuidado da igreja e também para a orientação do seu povo. Por fim, nós devemos participar assiduamente. Não sermos membros que frequentam a igreja esporadicamente, mas assiduamente. Participar dos cultos, das reuniões, dos estudos bíblicos, participar das assembleias da igreja. A vida cristã não foi planejada para ser vivida de maneira isolada, mas em comunhão com outros irmãos. Nós somos o corpo de Cristo, a família da fé. Estes são alguns dos importantes privilégios e deveres de quem se torna membro da Igreja de Cristo Jesus e que não podem ser esquecidos e nem negligenciados. A palavra de Deus nos mostra que a igreja é fundamental em nossa caminhada de fé, em nossa caminhada cristã. Nas Escrituras, ela é chamada de corpo de Cristo. Esta é uma das identificações da igreja nas Escrituras Sagradas. O apóstolo Paulo, ele escreve desta forma: ora, vós que sois corpos de Cristo e individualmente membros desse corpo, vós que sois individualmente membros desse corpo de Cristo. Ou seja, 1 Coríntios 12, verso 27. Ele está afirmando que nós somos membros do corpo. A igreja é um corpo e nós somos membros desse corpo. E como corpo precisamos estar unidos. Cada membro possui uma função específica. E todos são importantes para o bom funcionamento da igreja. Agora, observe você uma coisa. Algo muito importante para ser dito. A igreja possui um mestre e uma direção divina. É o Senhor Jesus. Cristo ocupa posição suprema na igreja, no corpo de Cristo. A Bíblia diz que ele é a cabeça do corpo, ele é a cabeça da igreja. Isso significa que é ele quem a governa, é ele quem a dirige e é ele quem sustenta a igreja. A igreja não é uma instituição humana, não é invenção humana, não é obra humana. Ela é uma instituição divina, foi Cristo Jesus quem a instituiu. O próprio Cristo a conduz segundo a sua vontade. É a vontade de Deus revelada na sua palavra que deve ser enfatizada e obedecida na vida da igreja. A Bíblia declara que Jesus é a cabeça do corpo da igreja. Colossenses capítulo 1, verso 18. Ou seja, isso traz segurança para nós, sabendo que quem governa, dirige e é dono da igreja é Cristo Jesus, não é o homem. Portanto, tornar-se membro da igreja não significa apenas ter um nome registrado em uma lista de rol de membros. Significa assumir um compromisso verdadeiro, genuíno, intencional com Cristo e com a sua igreja. E este compromisso pode ser manifestado na participação ativa da vida da igreja local, de onde você está sendo inserido, da igreja da qual você faz parte. A própria Escritura nos exorta:
não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Ou seja, que nós não deixemos de participar das atividades da igreja, que nós não deixemos de nos envolver com os projetos da igreja, que nós não deixemos de sermos assíduos com as atividades da igreja. Nós encontramos esse versículo em Hebreus, capítulo 10, verso 25. Ser assíduo na igreja não é uma opção, queridos. Não é uma outra atividade competindo com outras. Isso é prioridade na nossa vida. Devemos nos envolver com a igreja em compromisso. É uma necessidade espiritual. Nós somos abençoados e também somos moldados para poder exercer nossa função com fidelidade de embaixadores de Cristo neste mundo. Nós sabemos que há muitas igrejas nos dias em que nós vivemos. Nenhuma delas é perfeita, afinal, são formadas por pessoas imperfeitas. Mas é importante acreditarmos que algumas dessas igrejas são mais fiéis e mais próximas das Escrituras do que outras. E temos que aprender a fazer escolhas certas. Temos a palavra de Deus, como nós já vimos, como nossa regra de fé e prática. Como que nós vamos observar uma igreja que é fiel e verdadeira? Existem pelo menos 3 coisas que podemos destacar logo de início. A primeira é a fiel, observar se ela é uma fiel expositora da palavra de Deus. A segunda coisa que é possível e importante ser observada é se ela administra os sacramentos instituídos por Cristo, o batismo e a ceia do Senhor, e faz isso de maneira apropriada e regular. E a terceira coisa que evidencia uma igreja como uma igreja fiel, verdadeira, é a prática da disciplina eclesiástica, tão importante para a pureza da igreja. O cuidado dos membros, a glória de Deus. Por isso, queridos, ame a igreja, ame aquilo que Cristo ama. Ame a igreja do Senhor. É Cristo quem a edifica, é Cristo quem cuida da igreja, é Cristo quem protege a sua igreja. E nós cremos nas promessas que o Senhor faz em relação à sua proteção e o seu cuidado para com a igreja. Ele disse a Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, verso 18. Não avalie, meu querido, a sua participação e integração na igreja apenas pelas talvez experiências que você ouviu que outros tiveram negativas no convívio da igreja, ou pelas frustrações que eventualmente podem ter acontecido. Às vezes isso acontece porque a igreja é formada de pessoas pecadoras. Mas avalie a importância da sua filiação, a sua integração na igreja, não nas falhas dos homens, mas na retidão de Cristo Jesus. Cristo não falha, Ele é o cabeça da igreja. Olha para as Escrituras. Esteja convicto da importância de fazer parte do corpo de Cristo, a igreja do Senhor. E faça isso com alegria, não por imposição, mas por convencimento do Espírito Santo. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe de maneira tal que você se integre à igreja e seja útil na igreja onde Deus o colocou e seja abençoado. Ame a sua igreja. Trabalhe em sua igreja de maneira assídua. Sirva ao Senhor servindo a sua igreja. Ore pela sua igreja. Promova a sua igreja. E faça tudo para a glória de Deus, sabendo que o nosso trabalho no Senhor não é em vão. Até a próxima, que Deus abençoe a sua vida e nos vemos na próxima aula, se Deus quiser.